nosso curso aqui não é um curso metódico, né? Você sabe que é um curso metódico, né? É um curso de conhecimento. Então, não pode estudar, pode começar de trás para frente, tudo se encaixa. Tá? Não gosto de seguir metodologia, seguir uma coisa. Todo mundo aqui a fim de aprender, né? Então, aqui no Evangelho, no capítulo 3, capítulo 14, faz a leitura disso aqui, é uma leitura muito interessante. Ele dá uma revelação muito legal aqui. Diz que os espíritos em expiação somos nós. Tem piores, claro. Se nós pudermos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já tiveram outros mundos. Olha o detalhe. Os espíritos em expiações na Terra são exóticos. Já tiveram outros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal. E por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Então, de certa forma, todo mundo que está em expiação na Terra já foi causa de problemas. Foi problema em outro lugar. E não foi muito bem. Não é quisto, né? Mas assim, foi convidado a se retirar daquele lugarzinho, né? Gentilmente. Agora tu vai lá para a Terra. Lá é um lugar muito curo, né? Vai ficar lá com aquela turminha lá. Aquela turminha lá vai dar conta de ti. Se tu gritar alto, eles vão gritar mais alto do que tu. Então, mais ou menos assim. Então, aqui ele pega esse texto para fazer um capítulo chamado Cisão do Reino 1 e Cisão do Reino 2. O que é cisão? Rompimento. Isso aí. A presença do instrutor Calderaro infundia-nos raro sentimento de responsabilidade e aproveitamento. O trabalho ingente daquela hora não comportava muitas digressões filosóficas. Ainda assim, ouviríamos a palavra lúcida do mensageiro do amor por alguns instantes. Passavam das 2 horas e plena madrugada na terra. Os últimos preparativos estavam sendo tomados para a incursão em regiões de pavor e gládio na neruta, na erraticidade. O portal de saída do Hospital Esperança, onde nos reuníamos para o mistério objetivo, encontrava-se como um ativo dispensário de bênçãos através de variados tamanhos. Chegava o momento de demandarmos o exterior do hospital. O Hospital Esperança fica na crosta da terra, né? mais afastado. Né? 10 corações que serviram à causa espírita integravam a equipe na condição de discípulos dos serviços socorristas. Eles iam fazer uma excursão socorrista no umbral. Né? Dilatavam seus horizontes sobre os pátios de dor, com os quais se corresponderam durante a vida física, na condição de dirigentes de sessões mediúnicas. Então tinha 10 espíritas, todos dirigentes de sessões mediúnicas. Então eu já tinha uma noção muito ampla do que era o que eles iriam encontrar. Calderaro levar-nos-ia, Calderaro é o instrutor, né, que escreveu o livro do Chico, levar-nos-ia aos pântanos da sofreguidão, no intuito de resgatar lírios do Evangelho, perdidos na noite escura da amargura. Então, realmente, as pessoas estão lá sofrendo. Almas que tombaram sob o peso das responsabilidades com a mensagem do Cristo no transcorrer dos erros. O que eles iam pegar, então? Qual é a característica de quem diz socorrer? Pessoas que tiveram servindo a Jesus, religiosos, e que tombaram pelos caminhos da irresponsabilidade, das atitudes, das escolhas erradas. Após comovente prece, manifestou o instrutor. O espírito, em sua peregrinação evolutiva, isso aqui é muito importante, desenvolveu mecanismos de mutação para o egoísmo. Então,
dizer que a gente, nossa jornada evolutiva, né, ele criou mutações egoístas. O que é isso? Facetas egoístas de várias e várias formas, se apresentam de várias e várias formas. O egoísmo se apresenta de muitas e muitas facetas. Ele chama aqui de mutação. Ele chama aqui de mutação. Então, na jornada evolutiva, nós criamos muitas facetas, muitas mutações em relação ao egoísmo. Né? Para o egoísmo. O instinto de posse, nós temos, é um dos alicerces de incontáveis manifestações da nossa doença do egocentrismo. Instinto de posse. Né? Então, aquilo que a gente quer ter, quer reter, quer possuir. Controlar, já tem. Isso. Ele está no alicerce do egocentrismo. Né? O que é o egocentrismo? É um movimento centrípeto, né? Por dentro. Né? Que é eu ter as coisas, sob o meu controle, sob o meu domínio. Da necessidade instintiva de se conservar, ou seja, lei de conservação. O que é isso? Eu quero ficar vivo, eu não quero me machucar, eu não quero sofrer, né? Eu quero ser feliz. Não é verdade? Instinto de conservação. Todos nós temos. Isso é criado por Deus em todas as criaturas. A planta, quando nasce, ela cresce na direção da luz, da luminosidade. Se tu colocar ela num buraco, numa caixa escura, e botar um buraquinho em cima da caixa do lado, aqui, ela vai crescer assim. Ela vai entortar para buscar o buraquinho. Isso é instinto de conservação. O animal se preserva, o animal se defende, o animal ataca às vezes. Ataca. É uma das mutações também do instinto de conservação. Não é? Então da necessidade instintiva de se conservar, derivou um complexo sistema de cautela que promoveu o quê? Medo. A cautela promoveu o medo, como defesa natural às iniciativas de acumular e possuir. Então, o que acontece? Na tua tentativa de conservação, tu desenvolveu um mecanismo de cuidados, cautela, né? E isso promoveu o quê? A desconfiança e o medo, a insegurança. Né? Como defesa natural às iniciativas de acumular e possuir. Interessante. Parece contraditório. Com o medo, as engrenagens da vida mental dinamizaram grades psíquicas de segurança. O que é isso? Com o medo, tu criou o quê? Tu criou esconderijos psíquicos, onde tu te sente bem, seguro. Tu procura te encarcerar com essas grades psíquicas para que nada de fora te atinja. É a tua autopreservação. O medo já é isso. Criar essas grades psíquicas de autoproteção. Medo de sofrer, medo de perder, com os quais o homem procurava defender-se do receio, olha só, do receio de rejeição, do abandono e da perda. Rejeição, abandono e perda. Essas três palavras. Marquem isso. Essa é a matriz do medo do ser humano. Rejeição, abandono e a perda. Então, o que acontece? Criar grades psíquicas. Para quê? Para se abrigar, para se proteger do quê? Não só do tempo, dos predadores. Nós também fugimos dos predadores.
Sabe, os nossos predadores não são caça física, o abandono, né? É a perda, né? São a rejeição, esses três aí, esses três sentimentos é que estão nos espreitando. Então a gente busca um abrigo para se proteger desses predadores que nós criamos, dinamizando nossa vida mental em função do quê? Do egocentrismo. Ou seja, a atitude de querer, de buscar, de possuir, é o medo da perda. Pois é, o medo da perda gera esse tipo de situação. Agora, e do abandono e da rejeição? Tem gente que tem tanto medo de rejeição que já casou 3 vezes. Foi para alguém. Caminho do quarto. Só fazer o quê, né? Imagina se você sentasse lá no lado dele. Eu acho que assim, eu não vejo por esse lado. Eu vejo entendeu? Ó, tem umas paradas. A Marisa tem que sentar do outro. Então, vamos ver então. Rejeição, abandono ou perda? Onde é que está isso aí? Aonde? A rejeição, o abandono ou na perda? Vamos os três, igual. Rejeição e abandono. Mas tem algum lado aí que se manifesta mais forte na gente. Cada um aí vamos lá. Eu não teria trocado, teria ficado com o primeiro, aguentado, teria suportado, teria me submetido. No entanto, não. No entanto, eu tive coragem de enfrentar a situação. Então, naquele momento, eu não tive medo, eu não tive carência, não tive nada. O meu instinto dizia, vai, porque senão tu vai se ferrar aqui. Entendeu? Preservação. Não é verdade? Tá certo, não, então, eu acho que assim, ó, tá, mas você passou, ou então talvez tivesse medo de perda de coisas que tu não queria compartilhar com o outro. Isso, aonde eu me encaixo é que é o seguinte, eu suportei por muito tempo uma situação que eu poderia ter evitado muita coisa se eu tivesse já no início rompido isso, entende? Mas não, aí sim, pelo medo, pela insegurança, pela situação toda. Então, Certo. Então tá bom. Então, tais células psicológicas, cria isso, são células psicológicas. A gente fica encarcerado nesse processo. A gente não desenvolve a nossa capacidade existencial. A gente fica encarcerado nesse processo de rejeição, né? Fica na célula psicológica que está falando, pode ser uma coisa de uma máscara de comportamento também? Sim, claro. O abandono mesmo, a falta de autenticidade, a submissão, a revolta, a agressividade, tantos comportamentos, pode variar tem um leque emocional de reações que querem dizer a mesma coisa, que remetem ao mesmo endereço. Remetem ao mesmo endereço, embora comportamentalmente sejam diferentes, mas o intuito é se proteger, ou seja, se proteger nessa questão dessas grades, né? Essas grades psíquicas que a gente cria em função desses predadores do abandono, da rejeição e da perda. Né? E quando você está vivendo essa fase, para você conseguir achar, tu tens que chegar num limite tal, não sei como é que é isso, né? Porque até então tu não consegue encontrar, tu vai porque tu procura fora, né? E está dentro de ti, basta olhar no espelho. Ou quando a gente se olha para dentro de si mesmo, consegue, né? Essa auto-percepção, começa a se auto-descobrir, a gente começa a querer sair, né? Sabe o que é o fato? Porque eu comecei a encontrar a saída quando não é mais você. Aí eu comecei a fortalecer, né? O meu eu verdadeiro começou a se fortalecer e aí eu consegui encontrar uma saída para a situação. Exatamente. É isso aí. Não tem isso mais, né? De não... Às vezes a vaquinha joga a vaquinha para o bolo, só tem a vaquinha brasileira, mata a vaquinha e depois melhora todo mundo. Então, consumando tais células psicológicas, a criatura se desumanizou através da atitude de crueldade, dizimando quanto supusesse serem ameaças à sua tranquilidade. Então, o que acontece?
Aqui ele está falando de crueldade, né? A pessoa sair matando os outros. Mas é a questão da rigidez, do desprezo. Eu até acho que é matando os outros mesmo, porque às vezes a gente é cruel no sonho dos outros. Isso aí mata uma vida inteira. Isso, matar o sonho dos outros. Isso. Ladrão de esperança, está cheio por aí. Está cheio. Pô, que dia legal, né? Está cheio. Só se for para você. Legal só se for para ti. Legal só se for para ti. Com essa crise, tá doido. Legal como? Então aí, isso é que ela fala, né? Que, então essa desumanização, esse afastamento, o preferir estar renteando sempre o ruim, o trágico, o definitivo, o nunca, ou sempre, né? Usar essas palavras sempre como... Apesar de toda essa movimentação, ninguém em tempo algum conseguiu burlar as leis da natureza. Mesmo que tenha todo esse movimento aí espetacular das pessoas, essas fugas aí, não consegue burlar a lei da natureza. A lei está ali, igual, está ali tranquilinha. A lei está lá, regendo todas as criaturas. A batuta da justiça está ali. Queira o sujeito ou não queira, gostando ou não gostando, agindo assim o assado, está lá. Né? Submissos a essa lei, a essas leis, mas sem consciência dos seus efeitos, que é o problema. Por isso que a tua tia reclama tanto. O ser humano, em tempo algum, logrou anular em seu coração os dilacerantes e constrangedores sentimentos de 3 sentimentos que representam aquilo ali: vulnerabilidade, falibilidade e abandono. Vulnerabilidade, falibilidade e abandono. E representa a mesma coisa, né? Representa lá rejeição, abandono e perda. Sistemas de defesa do ego, né? Entendeu? O interesse primário, aglutinaram-se em potente reunião de forças para o quê? Para a negação. Então, o teu sistema de defesa egolátrio partiu para quê? A artilharia dele o que quer? É a negação. Eu não sou assim, ou eu sou, né? Sempre nunca és aquilo, sempre tem uma desculpa. A terceirização das tuas desgraças, né? Para a negação. E nessa luta interior, em milênios de fuga, porque isso é fuga, a negação é fuga, nada mais do que isso, né? Surgiu o quê? A exaustão da alma, né? Fugindo de si mesmo, fugindo. Exaure mesmo. Afinal, perde aquela motivação, né? Muito bem assinalada na rota evolutiva do filho pródigo, onde Jesus coloca o filho pródigo como o maior exemplo dessa questão, né? Quando diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades, né? Então, o que acontece? Essa exaustão, ele tendo gastado tudo, houve naquela terra uma fome e ele começou a padecer necessidades. Então, aqui, claro que fala, vou explicar aqui, instado a olhar para as suas necessidades, ou seja, ele foi forçado a olhar para as suas necessidades, ele não tinha mais comida. Não vamos pensar na comida física, ali é simbólico. Ele não tinha mais paz interior, ele não tinha mais harmonia, ele não era mais ele tinha gastado tudo, ele errou, né? Então ele foi instado, ou seja, forçado a olhar para as suas necessidades. O filho pródigo, que representa a história evolutiva de todos nós, guindados aos campos de aprendizado na terra, ele sentiu o quê? Os efeitos deletérios do esbanjamento da herança paternal. Então o que acontece? Quem que mutou? Quem que escolheu a mutação ao egoísmo? Quem foi? Nós? Nós? Negação. A negação. Não, mas é nós, que ele representa nós. Quando falar ele, é nós mesmo, né? Não tem coisa, né? Não foi. É o filho pródigo, né? É o filho pródigo, entendeu? Então, o que acontece? Nós escolhemos lutar para o egoísmo achando que era o caminho mais fácil,
caminho mais tranquilo para a felicidade, ao invés de buscar o caminho da herança legítima do pai, dos valores verdadeiros, aqueles que realmente produzem a harmonia, produzem a paz, que é o amor, que é a fraternidade, que é a solidariedade, a lealdade, a honestidade, a verdade, né? Não, fomos ficando no caminho da mentira, encurtando o caminho, ou seja, na ilusão de encurtar o caminho. Não, vou ganhar uma vantagem aqui, ótimo, meu Deus. A vantagem que tu tira é desvantagem no campo da vida, né? Então, isso que ele esbanjou, esse esbanjamento da herança paternal é nós termos o cerne, ou seja, nós temos o espírito com todos esses valores latentes, né? E ao mesmo tempo esbanjamos isso, ou seja, esbanjamos como? Passamos por cima disso tudo, mas agora estamos nem olhando para isso aí, passamos pela vida assim, em milênios, né? Não é uma encarnação só, são várias, muitas, centenas. Né? Ele trazia em si próprio, assim como cada um de nós, um enraizado complexo de inferioridade. Por quê? Porque isso, o esbanjamento dá um complexo de inferioridade. Ele se sente o quê? Se sente infiel ao pai, que deu tudo e ele foi ingrato. A ingratidão te remete a uma inferioridade, né? A ingratidão ela te cria esse processo de diminuição de ti mesmo, né? Do teu desvalor, né? Tu te sente confrontado com a tua própria fraqueza, então tu te reconhece inferiorizado, né? Claro que aí, pelas viciações milenares, cria-se um complexo de inferioridade, porque reconhecer a inferioridade é ótimo, o complexo que é ruim. Complexo que te fixa no piso inferior da vida, entendeu? Enquanto o conhecimento da tua inferioridade te dinamiza para te alcançar voos maiores, para te preparar melhor, né? Essa que é a verdade. Ao invés de tu achar que tu és aqui, tu estás aqui. É ótimo saber que a gente é bem aquém, né? Que a gente acha que é. Então, ele desenvolveu ele trazia em si próprio, assim como cada um de nós, o enraizado complexo de inferioridade, ao qual todos nós nascemos. Está aí o pecado original do Adão, é esse complexo de inferioridade, esse é o pecado original. Nós trazemos do berço, antes do túmulo ainda, nós renascemos com esse complexo de inferioridade. Esse é o problema do pecado original, se sentir culpado, né? Inconsciente, claro, mas se sente. Mas em função da nossa animalidade ancestral? Das nossas escolhas erradas. É a bagagem, né? Quer entrar, cada enganação. Bagagem, é o acúmulo de equívocos. Por exemplo, tu falasse do pecado original, né? O pecado Sim. original é quando a gente começou a saída da casa paternal, né? Tu foi o quê? Tu foi esbanjando. É ali que começou o erro. Né? Mas tanto é um erro sair esbanjando, como é errado ficar bajulando. O filho mais velho, né? Tem que ficar bajulando também, não está com nada. Né? Ele não conheceu nada, né? Não se abriu. É legal. O filho pródigo, Jesus ainda fala dos dois. Quem se tornou, quem achou a felicidade antes? O mais velho ou o mais novo? Mais novo. Claro, o egoísta. O mais novo. O que ficou, estava lá, roendo uma dor de cotovelo danada. Mas ele escondeu os seus talentos. Isso. Quando ele machucou, ele ficou. Isso aí. Então, expressão de um sistema afetivo aos frangalhos. Então, o complexo de inferioridade é um sistema afetivo de frangalhos. O nosso sistema afetivo ele é complicado. Nós não temos uma estrutura emocional firme. Essa é a verdade. Não sustenta? Não, porque se alguém nos magoa, a gente fica atônito. Se alguém nos fala qualquer coisa, se alguém não sei o quê, tudo, qualquer coisinha, abala. Muito velhinho, né? Abala. Às vezes nem
decepção, às vezes é isso, sem queixo. Não tem contrariedade, né? Você tenta ter opiniões contrárias, a gente não consegue ficar bem. Isso é um sistema afetivo infrangável, decorrência desses complexos de inferioridade. Por quê? Porque a gente dá uma importância muito maior a esse tipo de situação afetiva do que realmente tem. Por exemplo, se uma pessoa fala assim, se eu falo assim, pô, tu não estás legal hoje, né? Tu é chato, tu fala assim, tu é chato, tu vai olhar para mim e dar uma risada. Mas se a tua mãe fala para ti, acabou-se. Entendeu? Entendeu como é? Depende. Se teu marido falar pra mim. Entendeu? Não, mas depende de onde vem. Depende da importância que a gente está. Depende de onde toca. Por quê? Porque tem criaturas que acontece? Por que isso? Porque, por exemplo, tu pode não ligar, porque eu não represento nada na tua vida ali. Eu vou lá, não vai mudar nada. Agora, quem tem raízes profundas na tua construção, aí tu tens tu traz uma célula psicológica com medo da perda, do abandono, ou da rejeição. Se fala um negócio desse, pá, e aí? Te colocou em risco, a tua segurança está em risco, a tua segurança afetiva, que é muito frágil, ela foi completamente, te tirou o ar. Então tu reage, aquela reação emocional desproporcional às vezes, ou não reage, fica para ti, guarda, mas fica profundamente chateada, custa, chora e tal, ou reage de alguma forma. Entendeu? É por isso, porque nosso sistema emotivo, afetivo, ele já é infrangável, já ao nascer. Porque a pessoa que não sente é uma pessoa que desenvolveu muitas vezes a indiferença. É outra célula. A célula do desprezo, da indiferença, não sente nada de ninguém. Porque ele criou um próximo para não sentir. Ele despreza as pessoas para não se sentir abalado. Entendeu? Mas se ele perde alguma coisa que ele dá valor, por exemplo, se ele se afeiçoa a alguma coisa, se ele perde, ele sofre muito também. Então depende muito de cada espírito. Ele cria essas mutações do egoísmo, visam a construir essas cidades psíquicas de proteção. A gente está sempre querendo se proteger, a gente está sempre achando um abrigo contra esses predadores, da perda, da rejeição, do abandono. A gente está sempre querendo fazer. A gente tem um medo danado. É o medo, exatamente. É o medo. Que ela fala com o medo, né? O medo, ela fala aqui, ó, o instinto de posse é um dos alicerces de incontáveis manifestações da nossa doença do egocentrismo. Da necessidade instintiva de se conservar, derivou um complexo sistema de cautela que promoveu o medo como defesa natural às iniciativas de acumular e possuir. Então, com o medo, as engrenagens da vida mental dinamizaram grades psíquicas de segurança. Entendeu? Então, tu cria esse tipo de coisa. O medo, ele te constrange o quê? Tu queres achar uma situação que tu te sinta segura. Por quê? Porque tu não tens ainda, tu não és tu mesmo. Não tens autonomia na vida. Tu necessita do outro. Por quê? Porque o egoísmo faz isso. O egoísmo ele tem tentáculos. O egoísmo ele está tentando reter. O egoísmo está querendo buscar para si. Né? Enquanto o amor está soltando de si. Então tu não necessita ninguém do teu lado. Pode estar do teu lado, mas tu não quer reter ninguém. Continuando aqui. Então, a passagem assinala, 2 pontos. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como os teus jornaleiros. Olha o complexo de inferioridade. Ele era filho. Faz-me como os teus jornaleiros. Já sentia ali por baixo. O quadro de satisfação íntima é o cansaço dessa longa trajetória de 3 vidas. Ele estava cansado mesmo. Né? E cansaço de viver. É uma sequela inevitável dessa longa noite de ilusões. Claro, quando a pessoa está assim, ela está exaurida. Né? Ela está... É como uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que foi viciada em um jogo, por exemplo, que perdeu a fortuna no jogo, por exemplo,
as emoções do jogo, porque o jogo é assim, adrenalina, né? Joga 1, joga 1000, joga 1.000.000, cara. Tem que sempre aumentar para aumentar a emoção. É uma viciante. Aí perde tudo. Depois, tu convida ele para jogar brincadeira. Não tem graça. Não vem graça nenhuma. Não vem nenhuma motivação. Porque não faz, mano, né? Ele cansou. Exauriu. Então, a noite das ilusões. A rejeição, o abandono e a perda são tão temidos em relação aos supostos opositores da caminhada, passaram a ser consumidos pela mente como uma condição íntima, abandonando nossos autênticos sentimentos e perdendo o contato com a vida abundante. Está vendo? Então, o que a gente foi fazer? A gente foi rejeitando a nossa condição íntima. Né? Foi se abandonando. Né? Ele fala aqui. Perdendo o contato com a vida abundante. Perdendo contato com os valores mínimos, verdadeiros, que a vida te oferece. Na simplicidade, na alegria, na singeleza, na espontaneidade. E aí, o que acontece? Consolidaram-se o desamor e a autocrueldade. Porque aí a pessoa que se abandona no negócio, ela começa a criar um próprio mecanismo de autopunição, né? Que ele fala aqui, desamor e a autocrueldade. Mas assim, na história do filho pródigo, né? O filho pródigo na maciota, né? Ele também se sentiu frustrado, revoltado em função de o pai fazer a festa pela volta do filho. Sim, inveja. Egoísta, né? Tá. Mas não incentivou ele daí, de ele sair para também buscar esse descobrimento, para ver se ele também era recebido em festa? Não, porque na mente dele, mais novo, era um mau exemplo. Não, tá. Então não ia repetir a experiência do outro. Naquele momento, sim. Será que ele não se sentiria instigado também a sair porque existem várias formas de autodescobrimento, né? O do filho mais novo foi a experiência. O mais velho ficou, vai esbarrar onde? No sentimento de desamor, desvalorização. Vai pegar inveja, respeito. Ele não tinha coragem. A covardia. Ele vai se defrontar com esses medos dele. E vai aprender ele também. E vai ter que reagir ali, vai ter que achar o seu caminho ali. Entendeu? Também é outra forma de viver. Ele também vai ter que sair um pouquinho, pelo menos. Ele vai ter que, claro, ele vai ter que buscar o quê? Uma relação que ele possa se encontrar uma relação. Porque a relação com o pai dele era uma relação mentirosa. Era uma relação de submissão. Ele achava que estava agradando o pai. E o pai não estava nem se queixando para ele. Porque Deus é assim. Deus nos deixa à vontade. Talvez eu acho que ficando assim, o pai amar mais ele do que o outro. Sim, mas aí isso é uma criação dele. Do egoísmo, uma mutação do egoísmo dele. Também. Uma célula de segurança, ele achou que ele sim, a célula de segurança dele foi isso. Ou seja, foi criar uma dependência. Ele criou uma dependência. Né? É uma célula. Com o outro, em determinado momento, teve a sua. Sim, teve. Só que o mais novo, como ele foi a exaustão, ele ainda não. Não chegou na exaustão. Talvez o pai tenha que chegar assim e dizer, olha, se não estás contente aqui, vai embora. Seria o ideal para ele. Se o pai mandasse ele embora de casa. Matar a vaquinha dele. Matar a vaquinha dele. Ó, vou te mandar para o convento. Vai, desgraçado. Não, mas é duas formas, são duas formas de ver, percepção da vida. Entendeu? Por isso que essa parábola é muito legal, é muito inteligente essa parábola. É abrangente, porque ela tem os dois extremos. Exatamente. Né? Ela tem o que é o. Quem que representa o filho mais velho? Que classe, que categoria de gente que representa? Os religiosos. Sim. Nós. Nós não somos o filho que foi. Nós somos o filho que fica. E que não se modifica. Entendeu? Mas a gente pelo menos está aprendendo. Oi? A gente está buscando. É que se modifica, mas de outra forma, né? Sim. Ele já foi. Isso. Pois é. Mas estamos sentindo
né? A gente pode se sentir rejeitado pelo pai. Dói muito mais do que o filho mais novo, que foi para a experiência. Então, o que Jesus está mostrando ali? Que das duas formas, né? Lucidamente, né? O que é melhor? Não dá para dizer que um é melhor que o outro, né? Eu acho que é o que serviu para cada um, né? Que é aquela experiência serviu mais uma vez. Eu acho que talvez Jesus quis dizer o quê? A infinita possibilidade. É um aprendizado de cada um. Muito para. Né? Tu escolheu ficar ali, amém, Jesus, Senhor, Jesus, te adoro, Pai, meu Deus do céu, ali que quer ficar, pensando no texto, entendeu? Mas eu acho que o filho pródigo ele tem a questão do enfrentamento, né? Ele foi em busca aqui na zona de conforto, dentro de casa, estava muito chato. E por que Jesus escolheu o mais novo para fazer isso, não o mais velho? Não, porque geralmente o mais novo é mais aventureiro, né? Geralmente a gente quando ficando velho vai ficando. Não é o caso, né? É o comodismo, né? Tá com o Mas saco sabe, cheio ali, vai embora. de repente, se o mais velho faz o que o mais novo fez, talvez ele não tivesse se dado também quando o mais novo também tem essa possibilidade. Mas o mais novo se deu bem, eu acho que. Eu acho que ele viu mais, ele conseguiu assim, ser feliz mais rápido. Como conseguiu? Porque ele enfrentou, né? Ele foi a luta. Não, ele não se tornou bem, não é? Veja bem. Aí tá, ele O paralelo dos dois é autoconhecimento, tanto de um quanto do outro. Para um foi mais fácil porque estava menos alicerçado de conhecimento. menos vínculo, né? Menos vínculos, já o outro Já não tinha desenvolvido a dependência. estava muito mais arraigado os seus problemas para ele se identificar, para ele se reconhecer. Isso, o novo já era cheio de medo. O medo se Zona de conforto. Não, meu pai me protege, meu pai é tudo para mim, meu pai dá tudo para mim. Também tem um apego, né? Porque ele tem um apego, né? Porque ele fala até da própria assim, da terra, ele tem agora ele ficou parte da terra. Isso, também. Eu achava que a herança era só dele, né? Isso. Quando o filho saía, ele achava que era fazer. A ideia no final. É que o caminho evolutivo de cada um, uns é mais rápido, outros demora mais. Zona de conforto de casa. Nem todo mundo vai até o final. Não, exatamente. E também tem isso, ele teve que ir lá para longe para saber que a vida maravilhosa estava da onde ele saiu, né? Pois é, para saber o que ele queria. O que custou? Para ele saber o que ele queria. Não tinha nada, tinha fome naquela terra. Né? Aí ele queria ser o quê? O que ele queria? Ele se contentou com o quê? Para ser um jornaleiro, ou seja, ser um empregado da casa. Ele já não se via mais nem como filho. Ele estava tão humilde que ele já se via como, não, para mim, se eu for um empregado do meu pai, tá bom demais. Isso, ou seja, ele servindo ali, como servindo ao pai dele, como empregado, ele já teria a recompensa que ele buscava. O exemplo de Caim em si, tem vários exemplos na história do Evangelho, que foi Paulo de Tarso, Caim em si na porta de Damasco, Caim em si. Pedro, quando negou Jesus, né, se viu, né, e Judas, quando traiu. Sim. Então, aí ele cai em si, daí que ele vai retornar. Então, esse cair em si é mais fundo. Por exemplo, quando ele volta com essa cabisbaixo, querendo ser um jornaleiro, o jornaleiro não é pegado no jornal, né? Da jornada, né? Cumpre a jornada. Ser um empregado do pai, se contentando ali. E ele encontra, quando ele chega perto e ele vê o pai como? De braços abertos. Correndo. O que acontece afetivamente com ele ali? Hã? Qual é o sentimento que seria ali nesse momento? O cara chega todo cheio de consciência pesada. Felicidade. Felicidade, se amar. Se encontrou, né, Paulo? É o verdadeiro amor. Ele, pela primeira vez na existência dele, acho que ele encontrou o verdadeiro amor. Ele se sentiu amado. Pelo pai. Sim, mas por quem tu acha que vai ser amado? Pelo pai. Mas o pai que ama mais. Acima de tudo, o pai nos ama. Ninguém vai amar como o pai nos ama. Mas assim, hoje em dia a gente vai lá, quebra a cara, precisa quebrar a cara. Geralmente Muita gente E às vezes é tarde. A gente não quer que o filho saia porque a gente tem medo da gente ficar... Bem, bastante atenção, que nos motiva mais a nossa. Eu tive uma experiência quando eu vim para cá, há
Eu tinha 33 anos, 34, uma nova, né? Mas assim, eu... O que acontece? Então, essa consolidação do desamor, da autocrueldade, expressada através da... esse pecado original da inferioridade gera isso, no sentimento de autopunição, né? Esse vazio existencial. Então, esses tais pisos psicológicos configuram a loucura contida, entre aspas, né? Em nível diversificado de depressão e ruína mental. Então, tem muitos traços, inclusive aqui, que ele faz aqui uma estufa psíquica. Deixa eu ver o capítulo aqui, que ele fala da depressão, estufa psíquica, como uns traços de todo mundo que está chocando uma depressão básica. Um pouquinho. Estados em níveis diversificados de depressão e ruína mental, ele fala assim, as condutas rotineiras, né? Desânimo no cumprimento do dever, são traços, tá? Como é que é? Qual não discutir isso? Ela fala aqui, né, que os pisos psicológicos configuram a loucura contida em níveis diversificados de depressão e ruína mental. Eu estou vendo aqui alguns traços, algumas condutas rotineiras que são exemplo para enfocando a depressão no espírito mortal, ou seja, é como se estivesse chocando uma depressão. Quando tem alguns traços desses aqui, o desânimo no cumprimento do dever, a insegurança obsessiva, a ansiedade inexplicável, solidão em grupo, a impotência perante o convite das escolhas, a angústia da melhora, a aterrorizante sensação do abandono, sentir-se inútil, baixa tolerância às frustrações, desencanto com os amigos, medo da vulnerabilidade, a descrença no ato de viver, o hábito sistemático da queixa improdutiva, revolta com normas coletivas para o bem de todos, a indisposição de conviver com os diferentes, a relação de insatisfação com o corpo, para que o teu corpo não aceita o teu corpo, o apego aos fatos passados, o sentimento de menos-valia perante o mundo, o descaso com os conflitos, a negação dos sentimentos, a inveja do sucesso alheio, a desistência de ser feliz, a decisão de não perdoar, a inconformação perante as perdas e a fixação obstinada nos pontos de vista, o desamor aos que nos prejudicam, cultivo do personalismo, gerenciamento ineficaz da culpa, aflições fantasma com o futuro, tormenta de ser rejeitado, as agruras perante as críticas, rigidez das atitudes e dos objetivos, conduta perfeccionista, sinergia com o pessimismo, impulso para desistir dos compromissos, pulsão para controlar a vida, irritabilidade sem causa conhecida. Quem daqui não Cadê sabe esse pelo três? menos Vamos fazer um número bem menor, assim, eu só tenho 3. Tá bom? Então, 33 isso aí tudo é o gatilho da depressão. Cai nessa armadilha ali, se tu deixar levar, não tem Essa angústia da melhora, não entendi. A angústia da melhora. Todo mundo depressivo. A angústia da melhora é a tua insatisfação com a vida, tu não se adapta a nada. É a incapacidade de se adaptar e aceitar. Mesmo na melhora, tu tens angústia. todo mundo está com pena da depressão. Não, isso aqui ele está falando que são depressão ou intimidação das leis da vida. É uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças imediatas. É a doença prisão que causa a liberdade da criatura rebelde, que caça. É a doença prisão que caça por liberdade da criatura rebelde, viciada em ter seus caprichos atendidos. Né? Vício sedimentado em milênios de orgulho e rebeldia, por não aceitar as frustrações do ato de viver. Em tese, depressão é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal, como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Então, tudo isso aqui são desajustes. É coisa que tu não consegue te ajustar à pena da vida. São duas palavrinhas-chave, né? Vícios e caprichos, né?
Ou seja, todo o teu vício, teu capricho que aprisiona você. Pois é, mas isso é porque tu não aceita. Tem que ser. Não aceita as coisas que tem que ser. Exatamente. Tem. Entendeu? Então, sobre a ótica espiritual, né, esses são exemplos para ilustrar esse foco de depressão no espiritismo. Então, que eu falei por aqui. São bastante. A gente se enquadra em vários. Assim. 33. Então, esses espíritos psicológicos que a gente tem, né, eles configuram uma loucura contida. De certa forma, todo mundo tem uma loucura contida. Sim. Né? Você gritando por aqui. Em níveis diversificados. Isso é verdade. É verdade. Reencarnações repetitivas e pouco frutíferas, ou seja, muitas reencarnações, poucos frutos, marcaram a sinuosa senda das vidas terrenas. No entanto, no intervalo entre as sucessivas vivências corporais, a criatura experimenta infinitas lições que inevitavelmente influenciam o seu psiquismo no regresso à matéria. O homem terreno jamais compreenderá os transtornos e tormentas da vida mental sem debruçar-se sobre a natureza dessas ocorrências. Visitaremos hoje as adjacências de um dos mais antigos vales da maldade, hierarquizados na Terra. É o Vale do Poder, lá no mundo espiritual, inferior, o Vale do Poder, e o Vale dos Suicídios, o Vale dos Corruptos, de tudo. A exemplo das cidades morrem, esse pacto de dor e perversidade tem o seu núcleo central com imponente estrutura urbanística. Então tem prédios assim, grandes, coisa bonita. Todo mundo vai gostar de lá. O Paulo, você é canha, fica à vontade. Tranquilo, pode deixar. Em sua periferia, entretanto, encontram-se os lixões, termo empregado pelos mandantes da região. São antros de dor que se organizam no aproveitamento das escórias, como são conhecidos os ex-assalariados da organização, que não apresentam as qualidades desejáveis aos intentos tenebrosos. Ali se estruturam os gavetões, calabouços, lagos de enxofre, câmaras de viciados e outros variados locais que demonstram a dificuldade do espírito em consumar sua humanização. Então é complicado. Estudos maiores, feitos pelos condutores planetários, denominam essa situação de regressão ou involução, como cisão do reino. Nesses locais eles falam que é cisão do reino. O desejo do espírito em não assumir sua condição excelsa de homem lúcido e consciente perante o universo. São os mesmos desejos dos dois filhos. De não conhecer. Um só foi conhecer porque sofreu. Foi cansou de sofrer. Cansou de sofrer. Cansou de sofrer. Então, o espírito que não quer e não assumir, não assume a sua condição excelsa de homem lúcido e consciente perante o universo. Condição essa bem delineada na passagem evangélica em Estudo, quando assevera: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Entendeu? Então essa é a condição, né, do homem que rejeita a sua condição humana. Fazendo uma breve pausa, como se investigasse a alma dos trabalhadores que nos acompanhariam no serviço dessa excursão, o Calderaro declinou: os meus irmãos que ainda não conhecem tais locais de expiação poderão sentir com intensidade energética a natureza das emoções que pairam nessas psicosferas, razão pela qual o sentimento de unção deve nos guiar os passos. A predominância vibratória da dignidade é determinante onde visitaremos, tomando matizes variados conforme os dramas conscienciais. Vamos aos gavetões, um autêntico depósito de almas, tombadas do remorso na culpa. Eles são chamados vibriões. Esses gavetões lá na periferia desse vale do poder.
Esse lugar é uma referência inegável que ilustra a questão 933 do Livro dos Espíritos, formulada por Allan Kardec aos sábios da imortalidade. Ele pergunta assim, ó, quais os sofrimentos maiores que os espíritos maus se veem sujeitos? A resposta: não há descrição possível das torturas morais. Mesmo o que as sofre, teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Então, a maior tortura é a pessoa estar lá nesses locais, achando que está lá eternamente, que jamais sairá de lá. Tem as penas eternas da igreja. Tem esses caras que vieram nessas regiões, eles vieram emplacar os encarnados para colocar medo, né? E dominação, como os instrumentos de dominação. Naquela fala do Chico, né? Não tem sofrimento maior do que perder a fé com a vida. Isso, exatamente. E a gente não morre mais, né? Esse é o problema. É horrível. Para quê? Isso é horrível. Por isso que existe a segunda morte no espiritual, que é a voidização. Que é o espírito vai querendo apagar toda a sua consciência. Ele quer morrer pela segunda vez. Morre aqui e quer morrer lá. E ele vai perdendo a energia cinética do perispírito e vai. Chega um processo que não tem mais volta. Ele voidiza, né? Fica ali. São utilizados pelos espíritos. Como faz para voltar ao normal? O que eles podem fazer? Só reencarnações, né? Novamente, o ciclo de reencarnações, muito, desde baixo, no começo. Isso é complicado, porque espíritos assim, eles vão passar pela escala de novo. Tudo de novo. Vão reencarnar como humano, então? Vão reencarnar como humano, mas na escala lá das cavernas. Né? Cavernas. Na escala dos mundos. Na escala dos mundos. Em outros mundos. Oi? Em outros mundos. Em mundos, de acordo com a sua necessidade. Se lá tem caverna, lá, o mundo da clava, lá está lá, né? Vamos começar tudo de novo. Começar o ciclo novo. E até remodelar o perispírito, quantas tentativas de renascimento eles vão ter? Um monte, né? Então, ele perde toda a consciência do perispírito. Perde. Tudo. Não consegue jamais recuperar aquilo lá. Só nas reencarnações vai criando novas. Se apaga, como se fosse apagando. Formata. Formatar o HD. As trevas usam eles para tirar a energia. Normalmente fica uma ideia, né? Uma ideia de suicídio, uma ideia de vingança, uma ideia de ódio. De culpa Então eles utilizam esses hormônios para, por exemplo, eles parasitar, por exemplo, pessoas. Eles botam determinados órgãos da pessoa ali, né? Chakras, daquele chakra ali, para que eles desvitalizem aquele. Então, eles passam a entrar em sinergia com o corpo espiritual quando a pessoa está em baixa frequência. Aí eles são acoplados no teu corpo espiritual e dali eles podem gerar doenças do teu corpo físico. E potencializar o próprio tipo de pensamento. Sim, pode levar ao suicídio, pode levar a desorganização nervosa, a pessoa enlouquecer, várias síndromes, várias doenças na Terra são decorrentes desse tipo de obsessão. A obsessão, eu acho que eu li para vocês aquela depoimento da Mary Moore. Ela falou que ela fala que a obsessão, realmente a obsessão hoje na Terra é o drama principal. Não tem nada pior, mais grave na Terra que a obsessão. A obsessão é terrível, né? É coisa assim. Vamos ver aquele homem que chegou aqui, 20 anos com possessão, né? 20 anos sem dominar, mas não sei se dominado. Incorpora, quebra tudo. Do jeito que sempre. Todo trabalho. Isso. Aí o que acontece? Oi? Isso é porque ele aceita, né? Mas é o sentimento de culpa. É o complexo lá, entendeu? Então são portas abertas para isso. Entendeu? Então são perseguições atrozes também, são tudo uma coisa na outra. Não consegue mais se livrar dele. Não, porque hoje ele já está com o perispírito dele completamente, deve estar com 20 anos nesse processo, já está lesado. Se afasta muito, quando vai ficar doente, morre. Ele não vem segunda? Tem segunda. Mas não tem por ele
então? Ah? Não tem cura ele. Não, nessa encarnação. Então o que vocês vão fazer? Só amenizar então? Pode ajudar. Ninguém pode dizer qual é a fronteira da cura. Não posso dizer. Tem que ajudar. Para Deus nada é impossível. Agora, a minha leitura é que ele não tem mais cura. Se lesou pelo Espírito, só na próxima reencarnação. Mas 20 anos uma pessoa assim, suporta isso sem procurar uma ajuda? Procurou ajuda, mas nem que procurou. Igreja não consegue entrar. Não entra, não consegue entrar na igreja. Por quê? Hã? Os Espíritos não deixam. Um ser espírito, ele vai e já quebrou tudo. Joga a cadeira para cima, quebra tudo. Mas e ontem ele entrou aqui? Entrou. Seria dar facilidade. Já deu aqui, porque eu mandei ele embora porque tinha muita gente na palestra, senão ia descer uns trafegos. Tá, porque quando eu entrei, ele estava. Mas quando eu entrei, ele estava chorando assim, ele saiu. Não, é lágrima no olho isso aí. Isso. Sai lágrima no olho. É uma manifestação isso. Não é chorar. Tá. É lágrima do crocodilo. Ali já estava incorporado, né? Já. E aí ele começou a implicar com a NET. Pois é, aquilo olho Tu viu? vamos esquecer de você, Tu viu? Ele ficou contigo. Pois é, Paulo. Ela ficou ruim? Como é que é? Eu senti um calor aqui no ano passado, não? Isso. Porque Eu mandei ele embora, né? Mas ele Mas aí é o seguinte, escuta, você está incorporado com o Espírito maus. Ele brigou contigo, ele está indo bem. É o oposto dele. Agora você ficou mais calmo. Então, no passado fez uma. O menino foi jogado na água, no fogo. Você lembra? Ele da Legião? Não. Que o menino era jogado no fogo, na água e tal. E quando Jesus chegou, os apóstolos estavam lá discutindo por que não deram jeito. Da obsessão. Da obsessão? Aí Jesus pegou e falou assim, ô raça incrédula e depravada, até quando eu estarei convosco, né? E pegou e deu comando, sai, né? Te manda aí, né? Se mandou. Pegou o menino, o menino recuperou. Aí os apóstolos ficaram e falaram, por que a gente não conseguiu curar ele, tirar esse demônio, que é espírito? Aí Jesus falou assim, olha, esse tipo de espírito, esse tipo de demônio, exige jejum. Né? Foi isso? O que Jesus quer dizer? Não é forma. Moral. Jejum de querer pão? Não, eu achava que era, agora eu já sei que não era. Da moral, né? Da moral. Jejum de pecado, de erro, de pecado. Como vai mandar licença, tu faz igual a ele, né? Mas a interpretação do homem não, é passar fome, negócio. O homem leva tudo ao pé da letra, né? A letra mata, né? O mal não é o que entra, é o que sai da Exatamente. Então, assim, outro tem uma relação muito reta com a vida, né? Por exemplo, quem faz a apometria aqui? A apometria aqui é assim. E segue do trilho, então ele passa em cima, né? Fora do trilho. Por quê? Porque a apometria, tu lida com muitas entidades. Então eles estão sempre te rodeando. Então tu tem que ter equilíbrio, né? É uma experiência, talvez uma das mais ricas que ele possa ter aqui na Terra. Tu vai doutrinar um espírito obsessor. A primeira coisa que ele pergunta é quem és tu? Ele sabe de tudo isso. Então tem que ser muito firme, né? E o que entrou nesse homem são espíritos maus? Claro. Bom não é, né? Não, mas assim, ou é uma doença? Não é uma doença da alma. Doença da alma. São muitos devedores. Ali é uma relação que ninguém sabe. num sanatório, aquelas colônias. Ele disse para mim que ele se odiava e que ele era muito vingativo. Foram duas coisas que ele falou dele. Mas ele tem momentos assim, bem lucidez, assim, ele já não foca. Olha como é que é o negócio desse. Eu já falei para vocês essa história, né? Daquele mancebo rico, né? Sim. Que quer ser bom caráter, tinha tudo para seguir. O que eu posso fazer para te seguir? Quer me seguir? Vende tudo, vem me segue. Ele foi, com sua cabeça, tem tanta coisa, tem muitas posses.
Só ficou com aquilo na cabeça. Em 1700 e lá vai pedrada, vem aqui da Espanha, um representante do rei da Espanha, vem fazer a partilha das terras aqui com Portugal, chamado Miramês. Desde pequenininho ele tinha aquilo na cabeça. Vende tudo que tens e me segue. É a encarnação do rapaz. Chegou aqui, ele conheceu, ele ficou encantado com o Brasil e tal. Aí ele resolveu. Mandou uma carta, o primo dele na Espanha. Olha, eu não vou mais voltar para a Espanha. Vende tudo que eu tenho aí e dá para os pobres. Aí que ele caiu em si. 1700 e poucos anos depois, ele foi perder o apego. 1700 e poucos anos depois, por encontrar Jesus, ele foi perder o apego. Então vocês vejam como é difícil. Demora a cair a ficha. Hã? Demora a cair a ficha. Demora, né? Eu não entendo ainda, não precisa perder a fé. Está vendo como é que é? Então a gente fala assim, não, eu não sou mais apegado. Daqui a 1700 anos a gente conversa. E se Jesus chegasse na tua frente, Jesus mesmo, soubesse que fosse o Cristo, vende tudo que tem, tu ia? Eu já estou fazendo isso, eu estou vendendo a do bom 2012 completo. Alguém venderia tudo para seguir Jesus aqui? Olha, se o gerente do banco não se importar, eu vendo. Não tenho nada. Eu não sei se é para seguir Jesus, mas hoje o meu esposo estava dizendo que o dono da Mormai ele vai dar tudo para a empresa dele, para os funcionários. Bem materiais, mas também aos nossos vícios, né? Sim. Até porque isso aí, ó, os vícios que nós não nos apegamos ainda. Sim. Essa questão aí, ó, desse mas só volta uma posse quando ele morrer. Não. Ele já deu, por exemplo, Aula na ação da derrocada interior. Aquele que assumir a sensação dolorosa de vulnerabilidade optam pela fuga, pela regressão a patamares de imaginária proteção e segurança, dos quais hibernam psiquicamente. Uma cisão do reino. Esquece a cisão do reino. Vem deles. Vamos buscar um desses vivilhões, um filiado à maldade organizada há mais de 1 milênio. Agora foi deportado aos lixões. Ele se dedicou à maldade mais de 1000 anos e agora foi deportado aos lixões. Não serve mais. Exaurido após o esbanjamento psíquico em consumada a segunda morte. Sua condição é descrita em Lucas. Diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Está naquela condição. Né? Aquela situação lá, como um embrião, depois de fazer isso. Então, na próxima parte, a gente vai ler Cisão do Reino 2, para encerrar essa. Eu acho muito importante essa abordagem aí, né? Legal. Acho que deu para ter uma noção legal, né? Como é que funciona essa questão. Uma pergunta aí, uma coisa? Um comentário? Posso falar? Faria tudo e seguisse Jesus, né? Querendo ou não, o fato da gente estar aqui, da gente ser espírita e eu imagino também dos trabalhadores, é algo que a gente está tentando fazer. Porque, como o Sandro falou, a gente tem que largar os vícios, a gente tem que largar nossas imperfeições para ser um bom espírita, para ser uma boa pessoa. Então, eu acho que aos pouquinhos a gente está tentando fazer isso. Claro. Talvez a gente não está aprendendo tudo não isso. desmerecer, não estou desmerecendo ninguém, não. Só estou dizendo que se Jesus chegasse à nossa frente, talvez nós não tivéssemos essa capacidade. Paulo, segunda-feira estava no comentário. Segunda-feira estava ali na corrente, né? Esse mesmo, vai ter energia boa. Aí eu lembrei daquele livro que tem um sobre mim, Francisco de Assis. Sim. E ele queria, ele disse assim: Deus, tira dele e passa para mim, não deixa essa pessoa sofrer. Ele beijou as chagas, ele limpou. Eu estava ali assim, mas eu não quero isso para mim. Eu não quero essa dor para mim. Já quebrou na hora, né? Como a gente, tipo assim, eu tô falando de mim, gente. Egoísmo, assim, de não querer sofrer, de não querer a dor, assim, mas cadê o amor, né? Se amasse verdadeiramente, eu não me importaria de pegar aquilo para mim. Se eu amasse como Jesus amou, como Francisco de Assis amou. É uma coisa muito mais. Quando Maria estava ampla, né? Maria estava no. Naquele momento ela entendeu, aí ela falou a famosa frase, né? Senhor, que a tua vontade se consuma em mim.
né? Foi vontade de se consumir. Então, naquele momento, ela assumiu uma condição assim, de total amor, total confiança, né? Ou seja, a dor dela, do meu filho ali, né? Ela lutou com isso e ela venceu esse apego. Porque ela aceitou Deus ali, entendeu? Ali, isso é um espírito muito forte, para falar isso. Quando o espírito vence a si mesmo, quando ele vence o interesse do ego, o apego, o medo, quando ele tem plena confiança em Deus, assim, ela se consome em mim, a tua vontade. Quer dizer, eu estou aqui, eu sou Paulo para qualquer obra. Eu estou contigo e não abro. Isso é fidelidade, entendeu? É não ter medo de nada. Então, essa é a condição que a gente tem que buscar. Porque é isso que vai dar a força, a tua força espiritual, a tua força para fazer cura, a tua força para ser uma pessoa feliz. Entendeu? Tudo isso, quando tu conseguir ir nessa direção, resgatar essa força interior que tem, né? O que enfraquece essa força? A gente ter medo, não querer para a gente, ou seja, ter medo das coisas ruins da vida, sempre com medo de acontecer alguma coisa. Por quê? Por que esse medo? Né? Medo. É um efeito que a gente sente claramente do egoísmo da gente. Entendeu? Então, quando a gente vence isso, se despoja disso aí, além de ser um auto-encontro, né? É a fusão com o Pai. É o respeito, quer dizer, ali é a fé, o encontro da fé é mais pura, mais verdadeira, que mais fortalece, que mais te estrutura. E isso vai te dar uma outra visão de vida, uma outra dimensão de vida. Entendeu? Foi quando Paulo de Tarso, às portas de Damasco, chegou, recebeu Jesus, né? Naquele momento ele impregnou-se dessa fé, dessa confiança, né? E foi até o fim. Todos os apóstolos que fugiram, menos João, todos eles morreram supliciados. Todos eles não fugiram depois. Enfrentaram. Todos eles enfrentaram. Pedro foi crucificado. Hã? De cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Entendeu? Então todos eles encontraram. E não tiveram medo. O negócio é encarar, então. Ele está perdendo medo, é isso aí. É saber que Deus está. Ou seja, o medo de pensar medo do que, inclusive? Medo é saber o que é o medo. Medo é saber o que é o medo. O medo é uma escuridão. O medo é um escuro. Mas o que tem nesse escuro? Tem que ver isso, tem que entender isso. O que tem ali? Qual é o medo? Mas qual é o sentido do medo? Procura um sentido do medo que não vai achar. Não vai deixar uma razão para o medo. Não vai deixar um alicerce para o medo. O medo não tem alicerce. Mas é estranho, né? Por que a gente sente, né? Em função dessas mutações que a gente criou, em função do egoísmo, milenar, né? É um processo muito enraizado. Mas justamente a lucidez é isso. Procura. Qual é o alicerce do medo? Tem alicerce mesmo, vocês acham? Às vezes tu sente uma situação sem de medo que não tem medo. Não tem alicerce o medo, não. O medo se sustenta. O medo se soltar aqui, ele cai. Eu achei que era o egoísmo. É tudo que sustenta o medo. É o teu egoísmo que mantém. O medo, ele gravita como um satélite ao nosso redor, em função do nosso egoísmo, da força centrípeta. O medo gravita. Quando eu não tiver mais esse egoísmo, o medo ele sai, porque ele não sustenta. Eu que mantenho na minha órbita o medo. Então, eu que dou vida aí. Eu sustento o meu medo. Eu que fabrico o meu medo, eu que sustento ele, eu que dou. Entendeu? Então o medo não vem de fora, o medo está dentro. Esse é o egoísmo que a gente tem. Porque é essa sensação de possuir, de ter, porque tu tens uma correlação muito profunda entre ti, que para ti continuar vivendo, tu tens que ter alguma coisa. Isso está muito na raiz da nossa vida. Se a gente não tiver as coisas, eu tenho medo muito de ausência, né? Como se a vida fosse faltar alguma coisa, faltasse na vida. Não falta. Nada falta na vida. A vida é abundância. A vida não é abundância. Né? O que é o pobre? É o que não tem ou é o que precisa? É o que mais precisa. Sempre está precisando. O pobre do espírito? Exatamente. Então é isso. A gente vai tendo que compreender essas coisas, né? Compreender assim, paulatinamente, vai aprendendo essas coisas e vai dilatando a nossa alma na questão de
Começar a desmanchar esse egoísmo, tirar a força desse egoísmo, enfraquecer o egoísmo. Ele não pode se justificar de ti o egoísmo. Ele não pode se justificar. Não pode criar justificativo para o egoísmo do teu mundo. Quando tu começa a justificar o teu egoísmo, tu quer ficar amarrado nele. Quando não justifica mais ele, tu quer se libertar dele. Quando tu quer se libertar e ser feliz, começa a desamarrar esses laços que tu amarrou a ter, né? Em função de uma coisa da outra. O medo está agarrado muito no egoísmo, no medo, assim, uma simbiose. Vamos encerrar então nosso estudo dessa noite. Que Jesus nos abençoe. Que Ele é a luz do mundo, ainda tímidas, ainda vacilantes, dando os primeiros passos na direção do alvorecer, da vida. Que Jesus, na sua infinita compaixão, nos coloque o facho divino ante os nossos pés, para nos esclarecer, nos iluminar, nos fazer sentir que somos amados por Deus e por Ele, que nada nos faltará, nada. Tudo Ele nos ajudará a conseguir a vitória sobre nós mesmos.